Santa Cruz. E o Santa anunciou a contratação de um meia-atacante que estava no futebol da Geórgia. Tarcis Michel, quem é o novo tricolor aí? Tarcis, boa tarde pra você. Oi, Vitor. Boa tarde para você, boa tarde, Zé do Carmo, companheiros de equipe, ouvintes Transamérica. É o meia-atacante Claudinei. O Santa anunciou o Claudinei com o sobrenome Leme, né? Claudinei Leme. Mas nas redes sociais, o Claudinei usa o Davi, Claudinei Davi. Então, Claudinei, né, Vitor? Vamos simplificar. 21 anos, boa. Ele é meia-atacante, destro, pode atuar pelos lados do campo, ele deve ser aproveitado assim, porque é um jogador com essa característica que o Santa buscava. Ele estava no Gagra, no FC Gagra, da Geórgia, onde fez 16 jogos e marcou 2 gols. Ele pertence ao Novo Horizontino, estava emprestado ao futebol da Geórgia, mas veio direto para o Santa Cruz. Então o jogador já se encontra na capital pernambucana, trabalhando normalmente no CT. O atleta é novo reforço do Santa Cruz. O último jogo do Claudinei, Vitor, no dia 2 de dezembro. Nem faz tanto tempo assim. Mas ele vai precisar de um tempinho para trabalhar. Não tanto, mas é um jogador que foi indicação do técnico Itamar Schulli, trabalhou com o Itamar na temporada passada, no Concórdia, onde fez 12 jogos com a camisa do time catarinense. Ô, Tarcis, eu lembro que você falou aqui na programação da Transamérica sobre a contratação de um centroavante. Ainda vai chegar esse jogador também? Vai sim, e a princípio é a única posição que o Santa busca no mercado. Se estivesse com uma condição financeira melhor, talvez até chegasse mais um volante, mas a prioridade é de um centroavante. E o Santa segue buscando esse jogador. Tem alguns nomes que a diretoria do Santa Cruz já sondou e até conversou. A tendência é que até o meio da próxima semana, ou o final da próxima semana, o Santa também tenha anunciado esse jogador. Já tem anunciado esse centroavante. Então, o Claudinei está contratado, ainda não foi regularizado, e o atacante, para disputar vaga com Pedro Bortoluzzi, o centroavante, o Santa ainda segue no mercado buscando. Só para compreender melhor aí o contexto dessa contratação, esse jogador já estava em negociação antes do início do Pernambucano e concretizou agora. Foi uma oportunidade de mercado independente do desempenho dos jogadores da posição no campeonato, ou já foi reflexo do desempenho na competição? O Itamar viu o desempenho dos jogadores e solicitou um jogador aí por necessidade depois dos 2 jogos do estadual. O Santa já buscava esse jogador, Vitor. O Itamar deu alguns nomes, a diretoria também sugeriu alguns, e o que a diretoria conseguiu fechar foi o Claudinei. Então, independente do desempenho dos jogadores, porque foram apenas 3 jogos na temporada, o Santa já ia buscar um jogador com essa característica que atuasse pelos lados do campo. Então, já era uma característica que a comissão técnica entendia que o elenco necessitava, porque tem o Willy, que voltou agora, que também pode fazer esse jogador que cai pelos lados, e a outra aposta é um garoto, né? O Felipe Cardoso, que vai oscilar, é normal, é o primeiro ano de profissional do Felipe Cardoso, além, claro, dos titulares Tiaguinho e João Diogo. Então a diretoria entendeu que se necessitava de mais uma peça para essa função no ataque. O nome do Claudinei surgiu nas últimas semanas com a indicação do Itamar e depois de algumas tentativas que a diretoria não conseguiu concretizar. E aí, pelo que eu pude entender, a negociação foi rápida. Inclusive, no jogo contra a equipe do Flamengo, eu recebi a informação e até trazia aqui na Transamérica que o Santa iria anunciar um atacante até o final de semana. Era o Claudinei. Estava tudo acertado, faltava apenas uma documentação do futebol internacional.
justamente onde ele estava no futebol internacional, na Geórgia. Então, ele já estava fechado há alguns dias com o Santa Cruz, só que o Santa só oficializou quando a documentação completa do atleta chegou. Bom, Zé, você que já acompanhou aí em vários clubes esse processo de montagem de elenco para início de temporada, você acha que o Santa de fato precisava de um jogador com essa característica, Zé? Olha, na verdade você vai precisar de atletas que sejam com características diferentes. Por exemplo, você tem um atleta que tem a característica de ser referência. Você tem outro atleta da mesma posição com movimentação. Você tem outro que já gosta de vir buscar mais um pouquinho o jogo para abrir esse espaço. Então, são características que o treinador ele gosta de ter essas opções para que durante a partida ou antes de começar o jogo você faça uma análise do seu time adversário e você veja quem é que encaixa melhor para esse tipo de situação. Então, não é o Claudinei, ele vai chegar e a gente vai começar a ver a característica dele para saber se realmente é dentro daquilo que o Itamar Schuller pediu, né? E vai ver como é que vai ser o entrosamento desse atleta. A princípio, o Pedro Bortolucci, não é? Ele está fazendo o seu papel de referência e aí o Santa Cruz está conseguindo os seus bons resultados. Mas se você puder diversificar dentro da posição, se você tiver o outro atleta com outras características, você acaba, não é, fazendo com que o seu adversário sofra mais um pouquinho. Poxa, o cara era de referência, agora ele fez uma mudança, o cara é de movimentação, então cria-se, não é, dificuldades para o inimigo e é claro que o Itamar Schuller vai querer, não é, um número significante de jogadores na posição para que ele possa ter essas opções. Agora eu imagino, Tarsis, que a torcida do Santa deve estar pensando o seguinte: legal, contratou o Claudinei, seja bem-vindo, espero que tenha sucesso, mas eu quero saber do time que vai jogar o Clássico. Tá definido, hein, Tarsis? Tá, Vitor. Dificilmente nós teremos alguma mudança no time que vai a campo do Santa Cruz. André Luiz, Totti, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares, Caio Melo, Matheus Melo e também o Lucas Siqueira. E no ataque, o Pedro Bortolucci, o Thiaguinho e também o João Diogo. O time das duas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, se você colocar o jogo contra o Altos, só aconteceu uma alteração, que contra o Altos jogou o João Vitor na lateral esquerda. E nos dois jogos do Pernambucano, jogou o Juan Tavares. Então o time deve ser esse. O Itamar confirmou, disse também que é uma rotina de jogos de intensidade. Santa Cruz fez 3 jogos em 13 dias. Disse que vai ser importante o retorno do Willy. O Willy deve ser aproveitado nesse jogo, mas no decorrer da partida, até pelo peso do jogo. O Lucas Bessa está de volta, recuperado, é mais uma opção para o Itamar, mas o time titular deve ser o mesmo que fez a sua estreia no Campeonato Pernambucano e também fez o segundo jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Olha aí, Zé, enquanto a gente ouviu agora há pouco o Moisés falar sobre as dúvidas, né, que pairam sobre o time do Sport, o Santa tem um time aí que deve ser repetido, que já tá na ponta da língua da galera, hein? Não tenha dúvida de que o Itamar Schuller está sofrendo menos. Por quê? Porque começou o seu trabalho muito antes. Teve tempo para você definir um time e colocar nesses 3 últimos jogos que a gente viu o Santa Cruz. Contra o Altos, a gente viu o Santa Cruz contra o Maguari, vimos o Santa Cruz contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo foi um jogo de perda de gols, né? Se criou muito e se fez pouco, né? Só fez um gol, mas a criação de jogadas o treinador fica satisfeito, não é? Com a intensidade que foi usada durante a partida. Então o time que ele vai repetir é um time que tem uma pegada bem interessante, não é? Fisicamente os atletas estão numa condição de fazer marcação alta e isso realmente dificulta para qualquer adversário. Então, para o início de trabalho do Santa Cruz, o Santa Cruz está muito bem, não é? Taticamente falando também. A gente tem alguma informação, algum detalhe de qual foi ali o princípio fundamental do treino, qual foi a ideia principal passada pelo Itamar? E eu te pergunto isso porque nós tivemos o último jogo como o jogo dos gols perdidos. Será que esse foi o foco, né? Tentar melhorar as finalizações?
Corrigir também os erros defensivos, né, Vitor? E os erros que a equipe vem cometendo nos jogos. O Itamar é muito perfeccionista. O Itamar já passou aqui em 2020. Eu também era setorista do Santa Cruz e sei disso. O treino foi fechado, ele deu algumas dicas, disse que também trabalhou muito com os atletas o comportamento do time sem a bola e, claro, que a finalização ou as finalizações também foram treinadas para que o Santa, se tiver a oportunidade ou as oportunidades, não possa desperdiçar. Então, um treino mesmo de preparação, com correção de erros, com ajustes do time, comportamento tático e também finalizações para que o Santa aproveite as chances que tiver no jogo. Zé, e para esse aspecto da finalização, mas para todos os outros, tem que trabalhar uma concentração, né, Zé? Uma estabilidade emocional para um clássico. Isso pode ser o diferencial aí para conquistar um resultado positivo, não? Ah, sem dúvida. Você trabalhar, não é, finalizações é sempre bom. O atacante ele está sempre se acostumando a tirar do goleiro, não é? Cabeceios, chutes de fora da área com uma colocação muito mais perto da trave do que o goleiro possa chegar. Então você vai ter chutes a longa distância que alguns gostam de tentar também. Então tudo isso, não é? Você vai trabalhar dentro daquilo que você sabe que ainda está muito longe para aquilo que o treinador gosta, não é? Você está no início de um trabalho onde você, nesse início de trabalho, você não pode errar. Não é? O erro que possa acontecer e levar a um desastre dentro de um campeonato quando você precisa somar para você ter uma pontuação interessante, para ter vagas, não é, ao final dela, não é uma situação que você tem que trabalhar dobrado e dentro de uma concentração muito além daquilo que você imaginava. Porque você não vai para outra competição a não ser essa, você se prepara só para ela, não é? Você tem a oportunidade de você chegar um pouquinho mais longe. E você não pode, de forma nenhuma, dar direito ao erro. Você tem que ser, não é, um time onde o número de acertos tem que ser maior do que o número de erros. Ô Tarsis, a gente tem algum detalhe da questão dos ingressos para a torcida do Santa, o quantitativo, se vai vender no Arruda ou não? O Santa passou alguma informação sobre isso? Não, sobre o quantitativo eu não consegui saber o número exato da carga de ingressos que foi destinada à torcida do Santa. O torcedor do Santa Cruz só consegue adquirir no site do esporte, no portal de sócios do Esporte Clube do Recife. Só lá que o torcedor pode adquirir. Muitos torcedores, inclusive, postando nas redes sociais que já adquiriram os ingressos, mas a carga não tem um número disponibilizado de ingressos para a torcida do Santa. Preço sim, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. Muito bem, teu convidado daqui a pouquinho, Tarsis. Técnico Itamar Schulli comemora, né, Vitor? Tem todo o elenco à disposição com a volta do Bessa para esse confronto contra o Sport. Feliz de ter todo o grupo aí que está à disposição e aos poucos outros também vão tendo a oportunidade de jogar, porque essa sequência de jogos vai fazer com que você tenha que colocar os atletas, fazer com que venha rodar alguns jogos e mudar jogadores, atletas. Então isso é importante também, porque todos sabem da sua importância, todos sabem que vão ter a sua oportunidade e vai caber a cada um poder fazer o melhor deles, né, nas oportunidades que tiver.